Deus abençoe, obrigado. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Todos estão bem? Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, está sendo tremendo esse culto hoje, né? A presença de Deus está sendo maravilhosa. Sou uma pessoa com um coração muito frio mesmo para falar que não sentiu a presença de Deus neste lugar. O louvor foi tremendo, a abertura foi tremenda e agora a palavra vai ser tremenda nos nossos corações, irmão. Deus já tem falado muito já ao meu coração e creio que também vai falar muito no coração de todos vocês. E que vocês possam receber essa palavra dos céus para os nossos corações. Amém? Primeiramente quero agradecer ao meu Senhor Jesus Cristo por essa rica oportunidade a qual o Senhor me deu. Agradecer a vida dos nossos apóstolos também, que qual confiaram estar ministrando hoje essa palavra. E a todos vocês que vão estar aqui ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em Mateus, capítulo 25. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Uma parábola, uma das mais fascinantes que eu gosto muito, a qual o Senhor Jesus Cristo deixou para nós meditarmos nesse dia de hoje. Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. Glória a Deus, aleluia. Quem achou, diga amém. E aqueles que não acharam, irmãos, estão aqui no telão para nós. Também quero agradecer também ao nosso pastor Esteves, que hoje vai estar me auxiliando aqui também hoje, no teclado. Que Deus abençoe a sua vida, Esteves, em nome de Jesus Cristo. Que você seja poderosamente, mais uma vez, usado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Todos acharam? Amém. Então a palavra do Senhor Jesus Cristo diz assim aos nossos corações. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, 5 delas eram loucas. E 5 delas loucas. Tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram, estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e ao que estava preparada, entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo, que não os conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, olha para o seu irmão do seu lado e fala assim: está preparado? Fala com mais voz de temor. Fala: está preparado? Fala assim para o seu irmão assim: se Jesus voltar hoje, você sobe ou você desce? Irmãos, a gente às vezes leva muito na brincadeira. Mas, se nós formos parar para meditar nessa parábola, irmãos, ela é uma das parábolas mais incríveis, a qual o Senhor, Ele faz a vinda dEle semelhante a essas 10 virgens. E se nós formos parar para imaginar, irmãos, muitos de nós hoje estaríamos preparados para subir? Muitos de nós hoje estaríamos preparados para herdar o reino dos céus? Como que estaria a nossa lamparina no dia de hoje? Aqui o Senhor usa essa parábola com as 10 virgens. 10 virgens que estavam ali preparadas, se preparando para o noivo. 10 virgens que tinham suas vestes brancas. 10 virgens que estavam com a sua lamparina. Tinha fogo. Porém a palavra vai dizer que o noivo tardou. E aí que entra uma grande preocupação para nós cristãos. Para todos nós que aguardamos a volta de Cristo. Quando o noivo tarda. Como que nós conseguimos manter esse azeite na nossa lamparina? Porque é muito fácil, irmãos. Nós vimos para a igreja. No domingo, a gente acorda cedo. Toma aquele belo banho, passa aquele bom perfume.
põe aquela bela roupa e vem para a igreja. Aqui nós adoramos ao Senhor, levantamos as nossas mãos, choramos, glorificamos, falamos até em línguas. Mas o problema está quando nós saímos daqui. O problema está quando nós passamos desse portão para fora. No nosso serviço, na nossa casa, no dia a dia, na rua, seja onde quer que for. Aí que entra a preocupação. Será que nós estaríamos preparados para a volta de Jesus? Talvez no nosso trabalho, talvez na nossa casa, talvez na rua, a qual estamos resolvendo algum problema. Se Jesus voltasse naquela hora, será que nós subiria? E aqui eu acho tão maravilhoso quando Jesus ele usa essa parábola, porque nós conseguimos imaginar, eu creio que todos nós aqui, irmãos, já participou de casamento, ou se não participaram, já deve ter visto algum casamento. E a gente consegue imaginar o preparo da noiva. A noiva ali, ela procura o seu melhor vestido, a noiva procura ali o melhor sapato, passa aquela melhor maquiagem. Eu acho que o perfume eu quero esse. Então a noiva ela tem esse preparo juntamente com o noivo também anseia aquela noiva. Ele fica imaginando, como será que a minha noiva vai estar? Será que ela vai estar pura, com as vestes brancas? Será como vai estar o cabelo dela? E a noiva também anseia, como será que vai estar o noivo? Será que ele vai estar lá mesmo no altar me esperando? Então a noiva, ela tem esse preparo. E esse preparo, irmãos, ele é o suficiente na nossa vida, ao qual Deus deixa para nós nos preparar. Deus fala para nós, se prepara. Porque tem uma promessa, irmãos, que é certa, é que Jesus vai voltar. Amém. Se tem uma promessa que é certa em nossas vidas, que nós temos que crer nessa promessa, é que Jesus vai voltar. Jesus pode voltar a qualquer momento, a palavra diz que Ele voltará num piscar de olho, quando nós menos imaginaria. Essa vai ser a volta de Cristo. E Deus está dando esse tempo para cada um de nós. Vocês já pararam para pensar que cada domingo, cada segunda-feira, cada terça, cada semana, cada horas, cada segundo que se passa, é um preparo que Deus está nos dando, para nos preparar para quando a trombeta tocar, nós estamos preparados. A nossa lamparina está com fogo aceso, porque é fácil, irmãos, nós vimos para o culto e enchemos a nossa lamparina. Isso eu posso te dar, o outro pregador pode te dar, o louvor pode te fornecer esse azeite. O problema é a reserva. E essa reserva, irmãos, ela é preparada na sua casa, ela é preparada no seu dia a dia, ela é preparada no seu trabalho, nos seus familiares, naquele oculto que está só você sozinho. Essa é a reserva a qual nós temos que ter. E quando nós pensamos em casamento, a gente consegue imaginar esse preparo da noiva. Só que a cultura judaica é diferente do que a nossa. A nossa é o noivo que espera a noiva no altar. Na cultura judaica, é a noiva que aguarda o noivo. E ela tem que esperar o noivo. Não importa a hora que ele vai chegar, não importa o momento, ela tem que estar preparada para quando o noivo entrar, ela está lá. Ela tem que estar preparada para quando aquela mulher abrir a porta, ela ter a certeza que o noivo vai estar lá aguardando ela. E isso é tão maravilhoso, irmãos, como Deus tem falado tremendamente em nossos corações. Como que está a sua reserva? É uma pergunta, às vezes, um pouco dura para dizer para nós. Mas nós temos que analisar a nossa vida, porque é muito bom, esse louvor é muito impactante aos nossos corações. As vestes estão preparadas, as vestes estão brancas. E aqui nessa parábola extraordinária, Jesus Cristo está falando de quantas virgens? 10 virgens. Quantas virgens? 10. Quantas tinham as vestes brancas? Lê o texto. Quantas tinham as vestes brancas? 10. Boa. Quantos tinham as lamparina? 10. Quanto estava com fogo na lamparina? 10. Quanto estava com azeite na reserva? Aí que está. É aí que está, irmãos, o caso. Porque é fácil, irmão, nós vimos para a igreja e falar, nossa, mas como ele prega? Nossa, mas como ele canta? Como ele adora a Deus? Como ele glorifica a Deus? Isso, irmãos, elas também tinham essa pureza.
Elas também tinham essa veste de vir para a igreja, sentar na igreja, glorificar a Deus. Elas tinham isso com elas também. Mas como esse irmão, ele ora, como esse irmão intercede, não, mas esse louvor é extraordinário. Elas também tinham a pureza. Ela também tinha essas vestes brancas. O que pega, irmãos, é o depois do culto. O que pega é o você em casa. Porque todas aguardavam a vinda do noivo. Todas estavam esperando a vinda do noivo. Aguardava essa chegada dele. Mas quantas estavam preparadas para isso? E se nós formos parar para analisar, irmãos, essa parábola extraordinária, a gente consegue ver que tudo tem um começo. Aquelas 5 virgens prudentes, elas tiveram um entendimento, irmãos, de se prepararem no começo. Vai que o noivo chega atrasado, ou vai que o noivo tarda. Eu vou levar uma reserva a mais, porque se isso acontecer, eu tenho a reserva. Porém, as outras loucas pensaram que o noivo já estava chegando. Porque eu creio que muitos de nós pensam assim: ah, se Jesus voltar hoje neste culto, na unção que eu estou, eu subo. Ah, se Jesus voltar hoje, meu Deus, falando em línguas, eu vou subir. Ah, mas se Jesus falar agora, quando eu estou orando por irmão, o irmão está chorando, eu vou subir. Porque eu estou com fogo. Eu estou com lamparina acesa. As minhas vestes estão brancas. Só que eu te digo uma coisa: e se Jesus voltar no seu íntimo, no seu oculto, na rua, no seu trabalho, ou na sua casa? Ou quando você estiver com o seu celular na mão? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque, irmãos, é maravilhoso, não estou dizendo que é ruim, é maravilhoso nós vimos para o culto e se encher desse azeite. É maravilhoso. Hoje nós vimos aqui a mão de Deus, o agir do Espírito Santo de Deus é extraordinário. É Deus dando sinais para nós de como Ele quer que nós sejamos. Mas não só aqui, dentro da igreja. Quantos podem dar glória a Deus? Deus, irmãos, quer isso de nós. Deus está preparando a igreja. Deus está preparando a igreja para subir. O sacrifício de Jesus na cruz, é isso que me vem na minha mente. Aquela morte de um inocente, a morte de um homem, a qual morreu pelos nossos pecados. Mas uma coisa Ele deixou maravilhosa para nós: eu estou indo com o Pai, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero encontrar o quê? A minha igreja preparada. Eu quero encontrar a minha igreja santificada. Irmãos, isso aqui é construído por mãos humanas. Esse templo aqui é construído por mãos humanas. Isso não vai subir. Nós temos que botar isso na nossa cabeça. Isso aqui não vai subir. Essas cadeiras não vão subir. Os instrumentos não vão subir. Mas a igreja a qual Deus fala para nós, é cada um de nós aqui. Nós somos a igreja de Cristo. Não tem denominação de igreja. Nós, povos escolhidos por Deus, somos a igreja de Deus. E é esse povo ao qual Deus vai me buscar. É esse povo ao qual Deus anseia que esteja o quê? Preparado. Aquelas loucas, elas dormiram. As outras também dormiram. Porque no meio do cansaço, irmãos, bate aquela fraqueza. No meio da nossa caminhada cristã, é normal, bate a fraqueza. Bate aquele desânimo. Bate aquela vontade de querer parar, de querer desistir, largar tudo. Isso é normal, esse é a espera. Isso é a espera. Eu espero tanto, tem dia que eu busco tanto, mas tem dia que eu estou tão cansado, tem dia que eu não quero mais nem orar, tem dia que eu não quero nem glorificar a Deus. Já parei de jejuar, já parei até de me consagrar. Eu acho que eu prefiro trabalhar. Eu prefiro, acho que, passar mais tempo, talvez, numa fábrica. Passar mais tempo, talvez, fazendo um zangueô. Sabe, estou tão exausto. A espera cansa. As 10 dormiram. As 10 dormiram. Porém, quando o noivo chegou, 5 tinham a reserva.
5 estavam preparados. Por quê? Porque quando passa a tribulação, quando vem a tribulação na nossa vida, irmãos, nós temos que estar preparados, temos que ter essa reserva. Por isso que muitos não suportam a espera. Por isso que muitos não suportam o processo. Porque tem o quê? Tem que esperar. E se tem uma coisa que o ser humano não sabe fazer nesta vida, irmãos, é esperar. Para qualquer coisa você pode ver, nós não temos a paciência de esperar. Pode ser a pessoa mais calma deste mundo. Ela não tem essa paciência de esperar. Porém, Jesus está dando tempo para nós ainda. A data já está marcada que Ele vai vir buscar a tua igreja. O horário já está marcado que Ele vai vir buscar a tua igreja. E o interessante é que a parábola vai nos dizer que à meia-noite, se nós vamos parar para pensar, tudo isso tem um simbólico. Mas o porquê da meia-noite? Vocês já pararam para pensar, irmãos, que se for 11h59, não é segunda. E se for 00:01, é segunda. Quando não se passa nem um segundo, nem um milésimo, fica um tempo sem espera. É um tempo que você não espera. A meia-noite é um tempo que você não espera. Porque se fosse 00:01, seria segunda-feira. Ou se fosse 11h59, ainda seria domingo. Mas a meia-noite é um tempo que nós não espera. Esse é o tempo ao qual o Senhor Jesus vai vir para buscar a tua igreja. Um tempo ao qual nós não espera. E agora eu digo para você, irmãos, o por isso que é bom de ter azeite. O por isso que é bom você ter a sua lamparina, porque, irmãos, a lamparina é algo visível. É algo que vocês conseguem ver. Todas tinham. É o modo que você lê a Bíblia. É o modo que você prega. É o modo que você se veste. É o modo até que você fala. Mas como ora esse pastor? Como canta esse levita? Isso é a nossa lamparina. É algo visível, é algo que você vê. É aquilo que você está vendo. Por isso que às vezes muitos falam assim, mas eu me gabo porque desse escândalo eu nunca passei. Sabe? Isso nunca aconteceu comigo. Essas coisas nunca me aconteceu. Isso é a lamparina, é algo que você vê. Elas também tinham lamparina. Elas também eram puras. Elas também tinham as vestes brancas. Porém, irmãos, quem consegue ver, irmãos, essa Bíblia aqui na minha mão? Creio que todos conseguem ver. Quantos conseguem ver a Bíblia agora na minha mão? Ninguém, irmãos. Porque a reserva é no oculto. A reserva é onde você e Deus, no seu quarto, no seu serviço. Essa é a reserva, onde ninguém vê. O porquê você acha que é tanta prova na sua vida? É tanto levantar? É tantas coisas? Por quê? Porque o inimigo quer tirar isso de você. O inimigo quer ocupar esse tempo ao qual você passa buscando a Deus no secreto e ocupar com outras coisas. E é duro dizer isso para nós, mas é o que tem acontecido com muito crente. É o que tem acontecido com muitas pessoas. Só que, e se Jesus voltar hoje? Como que está a sua reserva? Eu não estou dizendo, irmãos, que conduta, que vestimenta, que palavras não seja bom. Isso é bom. Porém, irmãos, para nós herdarmos o reino dos céus, é muito mais que isso. É muito mais que uma vestimenta correta. É muito mais que uma oração feita aqui no púlpito. É muito mais que você ungir uma pessoa. É muito mais que você pregar para uma pessoa. Isso é muito mais. O reino dos céus, irmãos, é muito mais que isso. O reino dos céus, irmãos, é na reserva. É na reserva. É onde é só você e Deus. Onde ninguém consegue ver. Porque é fácil eu entrar no meu WhatsApp, no Line, nas redes sociais e postar lá. Hoje eu vou orar em tal lugar. Eu estou em oração. Eu estou em jejum. Hoje eu vou jejuar por tal pessoa. Isso é fácil, isso é algo visível. Isso é a nossa lamparina. Só que o que você faz no secreto, isso é uma reserva. Isso é o que vai deixar você de pé. É o que vai manter você de pé. É a oração. É por isso que Satanás fica tão furioso.
na sua vida. Por isso que ele tenta de todas as maneiras de tirar do foco, de tirar da presença de Deus. Porque o prazer dele vai ver você chegar naquele dia. Ficou, pastor? Ficou, levita? Ficou, missionária? Esse vai ser o prazer dele. Mas você pregava tão bem, você ficou? Nossa, mas você tinha tanta unção no cantar e você ficou? É a reserva. É a reserva. Glória a Deus, aleluia. Então, o que o azeite representa hoje, irmãos, na nossa vida? O azeite hoje representa, irmãos, a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Esse é o azeite, irmãos, que representa o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso que a palavra diz, enchei-vos. Enchei-vos um pouco. É um pouco que a palavra diz? Mais alto, enchei-vos, é um pouco? Enchei-vos até a metade. Enchei-vos até transbordar. Até você ser cheio. Até você ser cheio. Isso, irmãos, tem um grande significado para nós. Porque quando nós somos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, quando nós temos uma vida íntima com Deus, uma busca mais profunda com Deus, um tempo de oração mais com Deus, automaticamente, irmãos, nós estamos sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Nós estamos sendo cheios. E é isso que o Senhor Jesus Cristo quer de nós. Irmão, essa palavra, irmãos, ela não tem muito que a gente, irmãos, expressar, falar, porque ela se fala própria em nossos corações. Como está a sua lamparina? Como está a sua reserva? E por muito tempo, irmãos, ali, eu tinha pensado já nessa palavra um tempo, e aí depois parei, aí eu falei assim, acho que não é essa que Deus quer que eu fale, eu vou ministrar uma outra palavra. E ali eu comecei a pesquisar, comecei a falar, a pedir direção para Deus, a orar, ler a Bíblia, e a palavra não encaixava no meu coração, a palavra não vinha, e eu falava, meu Deus, e agora? Porque geralmente quando eu acabo uma ministração, eu já deixo preparado uma outra, eu já começo a orar para Deus, me dá uma palavra, e ali o Senhor Deus tocou no coração da minha esposa, na cozinha, na parábola das 10 virgens, e aquilo queimou no meu coração. E ali eu ficava, irmãos, no meu trabalho, ficava em casa, ficava pensando, como que está o meu azeite de reserva? Se Jesus voltasse hoje, agora, para mim, Alexandre, hoje eu estou voltando para você, como que estaria a minha reserva? E ali, irmãos, eu fiquei por um tempo meditando, sabe, meu coração queimava, porque é fácil, irmãos, nós falar que somos cheios, sabe, sou cheio, eu falo em línguas, eu pulo, eu sapateio, sabe, é fácil de falar que está em linha, falar que está cheio, isso é fácil a gente vir aqui, irmãos, pregar, ministrar a palavra de Deus, e o agir de Deus sobrenatural na vida das pessoas, e a gente achar que somos nós, estou cheio, sabe, já igual a gente brinca, né, eu sou o vice-querubim, já vou subir para o céu direto. Mas, irmãos, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece como está a nossa reserva. E Deus fala bem assim para o meu coração, fala para o meu povo. Eles estão preparados? Porque a gente canta, eu aguardo, Jesus, a sua vinda. Mas tem certeza se Jesus voltar hoje, você sobe? Jesus, eu anseio, Jesus, a sua vinda logo. Mas será que se Jesus voltasse mesmo hoje, será que nós subiria? Porque nós estamos apenas sentados aqui nessas cadeiras, ouvindo o preletor, ouvindo o louvor. E aquele ali falou profundamente comigo, irmãos, profundamente, como que está a minha vida em Cristo? Como que está a minha vida com Jesus? Como que está a minha reserva com Jesus? E ali, irmãos, eu comecei a pensar de modo diferente da minha vida. Porque antigamente eu pensava que eu tinha que ser cheio para ser mais usado. Isso não é errado. Mas hoje meu pensamento está diferente. Eu preciso ser cheio para herdar o reino dos céus. Para ter a coroa eterna. Para ter o meu lugar garantido no reino dos céus. E isso é muito mais, irmãos, que a gente vinha apenas para o culto. Isso é muito mais, irmãos, do que a gente vinha aqui, irmãos, ouvir a palavra e sair
da mesma maneira. Porque às vezes os nossos olhos, irmãos, a gente pensa assim, hoje eu ouvi a palavra de Deus, sabe, quero ter uma mudança agora. Eu senti no meu coração de ter uma mudança, sabe, eu quero ser mais usado mesmo, quero ser cheio. E quando a gente passa do portão para fora, irmãos, a nossa mente já volta para a carnalidade. A nossa mente já volta para as coisas humanas, para o trabalho, para as coisas, para os afazeres do dia a dia. E nós esquecemos o mais importante, que é ser cheio, que é ter uma reserva. Porque nós, às vezes pensamos que servir a Deus, a gente não passa por luta. Servir a Deus, familiares nossos não vai passar por enfermidade, não vai vir a óbito. A gente pensa que servir a Deus, irmãos, os nossos filhos vão estar no caminho ali, corretos. A gente acha que servir a Deus, eu não vou passar por nenhuma necessidade financeira, não vou passar por nenhuma necessidade de alimentos ou de saúde. Só que, se a pessoa não tem reserva, a pessoa se desvia. Se a pessoa não tem reserva, a pessoa acaba parando. É por isso que a gente vê muitos hoje, irmãos, em fábricas, em lugares. Você é da onde? Ah, eu já fui de igreja. Você já foi da igreja? Já. Era pastor. O que aconteceu? Ah, irmão, você sabe, né, irmãos? A gente vai parando, vai esfriando. E hoje nós estamos aqui, né, na luta, né, tentando se erguer. E a gente fala, irmão, mas isso é uma coisa tão comum. Tão comum, se você parar para perguntar para qualquer um aqui, irmãos, você já conheceu algum brasileiro, ou algum japonês que às vezes já conheceu a Jesus, e hoje está desviado, está afastado, está frio? Isso tem muito, irmãos. Isso, irmãos, é a falta de reserva. Aquelas loucas, irmãos, chegaram para as prudentes e falaram assim, está apagando o meu fogo. A minha chama está apagando, a chama ainda não tinha se apagado. Olha que interessante, a chama ainda não tinha se apagado quando o noivo chegou. Quando o noivo estava anunciando a sua chegada. Porém, o fogo já estava se apagando. A palavra vai dizer, o fogo estava se apagando. E aquelas loucas tiveram uma ideia extraordinária, que eu acho que muitos têm. Dê um pouco do seu azeite. Dá um pouco do seu azeite. Dá um pouquinho do seu azeite para mim. Porque é fácil a gente pegar um pouco do azeite do próximo. É fácil a gente vir aqui, irmãos, e dizer, o irmão estava na unção, vou chegar perto dele. A imposição de mão, a oração, né, dos apóstolos, vai me encher mais. Dá um pouquinho do seu. Dá um pouco do seu azeite. E aquelas prudentes, foi maravilhosa a resposta dela. Vá comprar. Vá comprar. Não, irmão, só me dá um pouco. Eu só preciso de um pouco para subir. Ele chegou. Vá comprar. Porque se paga um preço. Se paga um preço para você ter a reserva. Se paga um preço para você hoje ter a reserva na sua lamparina. Vá comprar. E aquelas ali, irmãos, elas tiveram a disposição de ir comprar. Elas tiveram a disposição de ir comprar. Elas não desanimaram. Elas foram comprar. Porém, a palavra vai dizer que o noivo chegou. E as que estavam preparadas subiram. E o mais triste, irmãos, de tudo isso, é a gente ouvir assim, ó. E a porta se fechou. A porta se fechou. E você chegar naquele dia, irmãos, mas eu orei tanto na igreja, mas eu falei tanto em línguas naquele culto de Pentecoste, lembra, Senhor Jesus? Mas eu preguei tantas vezes, irmãos, naquela igreja, você lembra, Senhor Jesus? Não te conheço. Isso é triste, irmãos, a gente ouvir isso. A porta fechada e a pessoa, Senhor Jesus, eu estava com um pouco de fogo ainda. Só precisava de mais um pouco de azeite. Não te conheço. Isso é triste. E olha o que a palavra de Deus ela vai dizer.
no 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Não sabeis o dia. E se nós não sabemos o dia, irmãos, qual que é a nossa obrigação de hoje? É ter reserva. É ter reserva, irmãos. A reserva se conquista começando por nós mesmos. Aquelas prudentes tiveram atitudes de falar assim: eu vou adquirir reserva agora. Eu vou ter uma reserva agora, porque eu não sei. E se ele tarda? As loucas levaram tudo na brincadeira. Um dia após o outro, sabe? Só mais um dia no culto. Só mais um dia na vigília. Só mais um dia nos homens com honra ou na mulher plena. Só mais um dia, né, que eu fiquei sem orar. Amanhã eu vou orar. Só mais um dia que eu fiquei sem ler a palavra de Deus. Não, mas amanhã eu vou ler. E a gente esquece que o nosso fogo vai se apagando. O nosso fogo vai se apagando. E muitos de nós não percebem, aquelas loucas não perceberam que o fogo dela estava apagando. Elas dormiram. Só que quando o noivo chegou, que ela olharam para a sua lamparina, aí já era tarde. Porque o tempo de você buscar, o tempo de você se encher, é agora. O tempo que você tem de você encher, irmãos, é hoje. A gente está vendo o sobrenatural de Deus. A gente está vendo as maravilhas de Deus nas nossas vidas. Deus tem feito o papel deles. E muitos de nós às vezes não o compreendemos. Mas Deus tem feito a parte dele na nossa vida. Deus tem dado saúde. Deus tem dado livramentos. Deus tem dado condições para você trabalhar, para você ter uma casa boa, para você ter seus filhos bons, educados, uma roupa boa para você vestir. Mas o tempo está chegando. A hora vem. E o problema é quando essa hora chegar. O problema vai ser quando nós estivermos sentados neste culto, ou quando nós estivermos na nossa casa, às vezes assistindo televisão, jornal, vendo futebol, ou tiver, sei lá, fazendo o quê. Isso é cada um. E a gente ouvir lá do céu a trombeta soar. E a gente falar assim: eu tive tempo. Eu tive tempo. Jesus me deu tempo. Eu não posso reclamar que foi falta de tempo, porque Jesus tem dado tempo para nós. Jesus tem dado tempo o suficiente para nós se encher. Jesus tem dado tempo, irmãos, o suficiente para nós decidirmos hoje, que eu quero ser cheio. Eu não quero viver mais, irmãos, com a minha lâmpada, com o meu fogo se apagando, ou só a unção aqui no culto. Porque vai ser triste, irmãos. Vai ser triste quando a trombeta soar e a gente vir correndo para a igreja e aqui não encontrar mais ninguém. Ou os gritos: Jesus me deixou, a porta se fechou. E naquele dia a gente chegar para Deus e falar assim: Senhor Jesus, tem na Bíblia, eu preguei, eu expulsei demônios no seu nome, eu fiz maravilhas no seu nome. E a gente ouvir: apartai-vos de mim, que eu não te conheço, vai para o fogo eterno. E a gente não para pensar isso, porque você parar para pensar que a gente só quer o bom de Deus? É o ano da provisão. Talvez é o ano que a gente pensa assim: é o ano que eu vou conseguir minha casa própria, é o ano que eu vou trocar de carro, é o ano que meu chefe vai me dar aumento no salarial, é o ano que vou conseguir realizar os meus sonhos. E às vezes a gente não pensa que pode ser o ano de nós sermos cheios. Pode ser o ano da gente ter a nossa lamparina acesa, e o nosso azeite, e a nossa reserva completa. A gente só pensa, irmãos, no dia agora. Agora. Só que a gente esquece que essa promessa vai se concretizar. E eu não sei o dia, e não sei nem a hora,
Porque diz a palavra que nem o próprio Jesus Cristo sabe, a não ser o Pai que está no céu. E se ele falar, quer saber de uma coisa? Chega, é hoje, é agora. E a gente vê, irmãos, a igreja sendo arrebatada, e a gente fala assim, agora é minha vez. Para dar um quebra-gelo, irmãos, no Brasil eu brincava com a minha sogra, que a gente morava na casa de cima, e minha sogra morava na casa de baixo, né? Eu falava para minha sogra que na casa de cima eu tinha visão na rua de baixo, então eu ia ver quando Jesus voltasse, porque Jesus ia começar pela parte de baixo e depois subiria para a nossa rua. E brincava com ela, falava assim, então só, quando Jesus chegar, só, a gente já ajoelha e já ora, porque ainda dá tempo da gente subir. Só que a gente leva, às vezes, na esportiva, na brincadeira, mas a palavra não é isso que a palavra diz para nós. A palavra diz que vai ser quando nós menos esperar. Isso pode ser naquele momento, irmãos, que você fala assim, sabe hoje, eu acho que vou dar aquela desviadinha. Aquela baixadinha de leve, hoje fazia tempo que eu não pegava meu celular, que eu não entrava naquele site proibido, acho que só hoje pode. Ou só hoje, irmãos, eu vou postar mal daquela irmã, ou mal daquele irmão. Ou só hoje eu vou levantar uma pequenininha fofoca, irmãos, porque fofoca sempre é bom, né, na nossa vida. Ou hoje, irmãos, eu vou decidir hoje, orar para que aquele irmão não consiga mesmo as coisas, não, porque ele não está merecendo agora. Já pararam para pensar se ele volta nesta hora? E eu fiquei pensando muito tempo nisso, irmãos. No serviço, em todos os lugares. E eu comecei a me policiar um pouco. Hoje tem 2 homens que trabalham comigo ali. O meu amigo hoje veio me visitar. Ele já é de uma igreja, ele pediu permissão para o pastor dele hoje estar aqui. Né, irmãos? Que ele falou assim, o dia que você for pregar, você me avisa que eu quero estar lá. E ele sabe, irmãos, o quanto que a gente brinca no serviço. É o dia inteiro brincando, porque eu falei para ele assim, se a gente trabalhar triste, como que vai ser o nosso impacto para as pessoas que não conhecem a Deus? Aquele homem serve a Jesus, mas só vive triste, e a gente brinca, irmãos, praticamente o dia todo brincando no serviço. Mas assim, eu tento me policiar o máximo possível, porque se Jesus voltar bem na hora que eu estou fazendo uma brincadeira de gosto, ou sabe aquela olhadinha daquela mulher que passou, você acabou? A palavra diz que é sendo piscar de olho. Talvez nessa olhadinha, ele possa ser que volte. Nesse desejo carnal, possa ser que ele volte. E aí? O que nós vamos ter para oferecer para Jesus? Qual vai ser a nossa explicação para ele? Mas Senhor Jesus, tantas coisas que eu fiz, só foi uma olhada, e eu fiquei. Temos que ter reserva. Porque quando nós temos reserva, irmãos, não há espaço para o inimigo. É igual a gente pegar esse copo de água. Esse copo de água aqui, ele está pela metade. Vamos dizer assim que ele está morno. Não está nem quente e nem frio. Está pela metade. Eu acho que eu acho que é o suficiente para mim ir para o céu. Porque tem a metade. Poderia estar zerado. Mas a palavra de Deus, ela diz, irmãos, que na carta de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, também era praticamente assim. Era nem para lá e nem para cá. Estava pela metade. E Deus falou assim para elas, antes tu fosse fria, ou antes tu fosse quente, mas porque é morna, ou porque você é pela metade e não decide o que você quer, eu vou te vomitar da minha boca. E isso é triste, a gente ouvir isso, porque não é isso que Deus quer para nós. Jesus, ele subiu, só que ele deixou o Consolador, ele deixou o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Só que como nesse mover hoje que nós sentimos aqui da presença de Deus, que foi maravilhosa, irmãos. E é isso que Deus quer, que nós sejamos mais dependentes do Espírito Santo de Deus. Que a gente esquecemos um pouco, ou por completo, a nossa carnalidade. E nos preocupamos agora só em ser cheio. E não tem espaço para encher de outras coisas. Assim como esse copo. Esse copo eu posso muito bem decidir hoje se eu ponho mais água nele, até não ter espaço de entrar mais nada, ou também eu posso também tomar toda essa água e deixar esse copo livre, para que outras coisas entrem dentro desse copo. Então isso é uma decisão a qual cada um de nós aqui hoje temos.
E eu quero perguntar para você, qual é a sua decisão hoje? Você quer continuar igual a este copo, pela metade? Você quer continuar do jeito que você está? Você acha que a sua vida, hoje, do jeito que você está levando, está boa a sua vida? Faça uma análise, por apenas um minuto. Como que está a sua vida hoje? Como que está a sua vida, às vezes, na boca das pessoas? Ou como que está a sua vida, até os seus familiares? Para analisar um pouco. E reflita. Se Jesus voltar, eu fico ou eu subo? E Deus tem dado muito tempo para nós, irmãos, nos preparar. Nos preparar. Glória a Deus, aleluia. Quantos podem dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, irmãos? Só para eu tomar uma água. Tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei aqui, irmãos, como a gente acabou de ler, a porta se fechou. No 12, o próprio Jesus vai dizer assim, e ele, respondendo, disse, em verdade vos digo, que não vos conheço. E eu fiquei, irmãos, meditando um pouco nesse versículo. Nesse versículo, não vos conheço. As 10 estavam puras, as 10 estavam virgens, as 10 estavam com as vestes brancas, as 10 estavam preparadas para ir para o céu. As 10 estavam, irmãos, ansiando pela chegada do noivo. Então todas as 10 tinham conhecimento de quem era o noivo. Todas as 10 sabiam que o noivo ia chegar. Todas as 10, irmãos, estavam ali ansiosos para que o noivo chegasse naquele momento. E eu fiquei me perguntando, então, ela sabia quem era o noivo. Ela sabia que o noivo viria. Então, elas conheciam. Elas tinham conhecimento de que o noivo viria. E aí eu entrei nesse versículo. Não vos conheço. E eu parei para meditar, mas elas conheciam. E sabe por que desse não vos conheço? Porque a qual o noivo esperava eram as noivas, eram as virgens puras, eram as virgens santificadas, eram as virgens preparadas, porque se você for estudar um pouco do judaísmo, as virgens, elas usavam aquelas lamparinas para guiar o caminho do noivo, para levar o noivo até o local desejado. E se a gente for parar, irmãos, para pensar num casamento, isso aqui é forte e ao mesmo tempo triste. Alguém aqui já participou de um cortejo? Ou alguém sabe o que é um cortejo? Cortejo é quando o noivo, irmãos, pega ali a noiva e ele sai pelas cidades e todos aqueles vão atrás do noivo, fazendo um cortejo. Por quê? Porque todos que estão ali, irmãos, conheciam o casal. Todos que estavam ali conheciam o noivo. Todos que estavam ali, irmãos, estavam felizes, porque o noivo tinha se casado, o noivo tinha conhecido a sua noiva. Havia uma festa, havia uma bagunça, um brilho naquela cidade, porque eles conheciam o noivo. E o noivo ali chegava na casa dele. E agora o mais interessante, irmãos, é isso. É que nem todos eram convidados. Nem todos eram convidados para participar das bodas. Nem todos eram convidados para participar, para entrar na casa do noivo e participar do banquete. Muitos participavam do cortejo, muitos conheciam o noivo. Porém, muitos não entram sem você ter o convite, ou sem você ter as suas vestes adequadas. Tem uma parábola na Bíblia que vai dizer assim que, eu não lembro agora exatamente qual, mas me veio agora na memória essa parábola. E o rei, ele prepara um grande banquete, ele começa a convidar bastante pessoas para esse banquete. Ele convida bastante pessoas. Só que tem um homem naquele banquete lá que está diferente. Tem um homem que está naquele banquete que está com umas vestes diferentes. Não está com as vestes adequadas
para o casamento, ou para aquela ocasião. Então, de repente, o rei fala assim, peraí, que vestes são essas? Ah, é a única que eu tinha. Então me desculpa, você não é apto para estar aqui dentro. Pode sair para fora, onde vai haver ranger e dor e sofrimento. Isso faz uma ilustração, irmãos, de que para entrar no reino dos céus, não é de qualquer maneira. Para entrar no reino dos céus, irmãos, tem que estar adequado com o noivo pede. E é o que muitos de nós às vezes não entendemos. Achamos que o modo que eu estou é o suficiente para subir. Não proíbe você de vir para a igreja do jeito que você é, mas não permite você ficar do jeito que você é. Isso tem que haver uma transformação, tem que haver algo diferente dentro de nós. Só que isso cabe a cada um de nós. Como que nós vamos nos preparar? E aí que está o preparo. Muitos não querem se preparar. Muitos não querem abrir mão. Porque é gostoso o jeito que eu vivo. O jeito que eu vivo é suave, é tranquilo. Sabe, não estou tendo dor de cabeça, tá bom demais assim. Só que a gente esquece que o fogo está apagando. E se não tiver reserva, infelizmente, ficamos. Todos aqui estão entendendo? Quantos aqui entenderam a palavra do Senhor Jesus Cristo? Gostaria de chamar um grupo de louvor, mas ainda não acabamos, irmãos. Eu quero que você, no seu lugar mesmo, irmãos, eu quero que você, por um minuto, amém, Deus abençoe. Eu quero que você, por um minuto, irmãos, você reflita na sua vida. O que você está fazendo para Deus? Ou como que está a sua reserva? Está sendo suficiente? Ou o seu fogo, ou o seu azeite, ele só pega fogo aqui dentro? Ele só reacende aqui dentro. Eu quero que você curve a sua cabeça por um minuto. E você reflita, durante esse um minuto, como que está a sua vida espiritual. Como que está a sua vida com Jesus. Eu quero que você reflita que se a trombeta tocasse agora, se a trombeta tocasse hoje, como que você estaria? Como que estaria as suas vestes? Como que estaria a sua reserva? Isso é duro dizer, mas é algo que também mexeu muito comigo também. É algo que falou muito comigo. Tantas preocupações têm nos tirado do foco. Tantas coisas têm nos tirado do foco. E temos deixado Deus de lado. Às vezes esquecemos até o sofrimento que Jesus passou naquela cruz por nós. Às vezes esquecemos as bênçãos, os filhos abençoados, a casa abençoada, a qual o Senhor Jesus Cristo deu para nós. E esquecemos desse detalhe. Esquecemos que se nós estamos aqui hoje de pé, nós estamos aqui com saúde, é porque o Senhor Jesus deu mais uma oportunidade para você. Porque pelo prazer do diabo, você já tinha sido consumido fazia tempo. Pelo prazer do diabo, a sua família já tinha sido destruída faz tempo. O seu casamento já tinha destruído faz tempo. Se fosse pelo diabo, todas as enfermidades que ele pudesse jogar em cima de você, ele tinha jogado. E nós esquecemos que a mão de Deus tem nos protegido. A mão de Deus tem nos guardado. Quantos livramentos Deus tem nos dado. E eu parei para pensar um pouco. Tanto livramento que Deus tem me dado na minha vida. Antes mesmo da minha conversão. Antes mesmo de eu aceitar a Jesus, o Senhor já tem me guardado. E eu não consigo fazer o mínimo. Manter as minhas vestes brancas. Manter o azeite de reserva. Isso tem me incomodado muito. E eu falo para Jesus: Senhor Jesus, me dá mais um tempo. Eu preciso melhorar, eu preciso me revestir mais. Eu preciso me encher mais.
Eu preciso ter essa reserva, Senhor Jesus. Porque eu não quero ficar. Levamos muito na brincadeira a volta de Jesus, porque é fácil a gente falar. Hoje o dia foi tão corrido. O dia foi tão exausto hoje. Esquecemos de falar, Senhor Jesus, hoje eu quero te orar. Hoje eu quero te buscar. Hoje eu quero só agradecer pelos livramentos. Mas é muito mais fácil a gente reclamar. É muito mais fácil a gente murmurar, porque isso nos conforta. A murmuração acaba nos confortando, de um modo ou de outro nos conforta. Só que eu quero que você se lembre que aqui nessa parábola Jesus Cristo está falando da igreja. Jesus Cristo aqui está falando do povo escolhido, de nós. Jesus está falando da igreja. E a gente consegue ver a divisão de que 5 subiram e de que 5 ficaram. E eu não quero estar no meio dessas 5 que ficaram. Eu não quero estar no meio dessas 5 a qual estava sem reserva e teve que ficar. Quero que você ouça esse louvor e você converse com Deus no seu lugar. Isso é uma palavra de confronto, irmãos, a qual confronta o nosso coração, tira nós do comodismo. Eu podia muito bem hoje vir aqui pregar, irmãos, sobre prosperidade, sobre bênçãos. Só que se nós não tivermos a reserva, irmãos, não vamos suportar o dia mal. Se nós não tivermos reserva, nós vamos ficar. Se nós não tivermos reserva, o inimigo vai ter domínio sobre nós. Ouça esse louvor e deixa Deus falar no seu coração. O Espírito Santo de Deus, ele vai te conduzir naquilo que você deve mudar, naquilo que você deve melhorar, naquilo ao qual o Senhor desejou, almejou que você fosse. Estão acesas. Deus, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus. Estou esperando. Glória a Deus, Senhor Jesus. Dos teus passos. Hoje o Senhor Jesus te chama para você ser cheio, para você buscar esse azeite, para você buscar essa presença do Espírito Santo de Deus. Mas que não fique apenas só neste culto, mas que você anseia buscar cada dia mais, mas que você anseia buscar ter uma reserva, uma profundidade com Deus. Vou abrir para Jesus entrar. Deus está voltando. Jesus está voltando. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Tudo que o inimigo quer é te sujar as suas vestes. Estou só te esperando. Tudo que o inimigo quer é tirar você do seu propósito. E ele vai usar todas as armas necessárias que ele tem para tirar você do propósito. Ele vai usar tudo que ele tem para tirar você de buscar essa presença de Deus, de você ser cheio. Minhas lamparinas Hoje o Senhor Jesus está falando contigo. estão acesas. Como está a sua reserva em Deus? Como está a sua reserva? Só estou esperando. A qualquer momento a trombeta Os teus pode tocar. passos em direção A qualquer momento o noivo vai vir buscar a tua igreja. É só bater. Como que está a sua reserva? Vou abrir pra Jesus. Jesus Cristo hoje te pede hoje para você tirar hoje tudo aquilo que está ocupando o lugar do Espírito Santo de Deus, É só bater. tudo aquilo que está ocupando o lugar do agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se é o vício, tire esse vício. Peça para o Espírito Santo de Deus, fala hoje, eu não quero mais ter esse vício. Peça para Deus hoje. Hoje é o dia. Minhas vestes brancas. Senhor
Senhor Jesus te chama hoje para você ser cheio, para você ter as suas vestes brancas, para você ter uma reserva em Deus. Hoje é o dia de nós pisarmos hoje na cabeça de Satanás hoje e falar: a partir de hoje chega. A partir de hoje chega, Satanás. Você não tem mais acesso à minha vida. Você não tem mais acesso aos meus pensamentos. Você não tem mais acesso, você não tem mais controle. Hoje, Satanás, você está batendo em retirada da minha vida. Hoje eu quero ter uma reserva em Deus. Hoje eu quero ter mais reserva. Hoje eu quero ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Hoje tem que ser diferente. Hoje tem que ser diferente. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade no nosso meio. Irmãos, estão sentindo um peso muito grande, irmãos. Começa a orar, irmãos, começa a orar. Tira essa carga pesada. Isso não é teu. Isso não é de você. Essa angústia que você está sentindo, essa tristeza, isso não faz parte de você. Não é isso que Deus tem para você. Pode morar aqui. Se você entrou hoje aqui com o pensamento de eu só vou lá mesmo hoje só para ver como que é, você está enganado. Deus trouxe você aqui hoje para você se erguer na presença de Deus. Deus trouxe você aqui hoje para você hoje ser cheio hoje. Hoje aquilo que você tanto almejou, aquilo que tanto te prendeu, aquilo que tanto te escravizou hoje vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus hoje vai passar hoje agora na sua vida hoje, vai botar um fim nisso. Isso não é teu. Que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Eu quero ter essa reserva, Senhor. Ora, Senhor, no meu coração. Entra, Senhor, no meu coração. Entra na minha vida, Senhor. Entra, Senhor, na minha casa, Jesus. Entra na minha casa, Jesus. Minha casa precisa de salvação. A minha casa precisa de salvação. A minha esposa, fala, sua esposa. Os meus esposos precisam de salvação. Os meus filhos precisam da salvação. Senhor Jesus, se você vier hoje, eu quero subir. Eu quero subir, Senhor Jesus. Peça para o Senhor entrar na sua vida hoje. Para, Senhor, habita, Senhor, dentro de mim, Senhor. Tira tudo que me prendia, Senhor Jesus. Tudo que estava me atrasando, tudo que está me bloqueando de entregar a minha vida para Ti, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, se manifeste neste lugar, com a autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja, Senhor, a presença, que haja batismo no fogo, Senhor Jesus. Precisamos, às vezes, passar pelo fogo para queimar as impurezas da nossa vida. Precisamos passar pelo fogo para tirar tudo que nos afasta de Deus. Precisamos passar pelo fogo. Oh, Espírito Santo de Deus, tem coisas que são necessárias passar pelo batismo do fogo para tirar tudo aquilo que estava nos atrapalhando. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Nós repreendemos agora na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Todo ataque da mente agora caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que impede essas pessoas de Te adorar, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos deu autoridade para pisar na cabeça de Satanás. Você nos deu autoridade, Senhor Jesus, para pisar na cabeça de serpente, para expulsar demônios. E essa autoridade que nós Te pedimos hoje, Senhor Jesus, tira, Senhor Jesus, tudo que nos impede. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem Oh, glória a Deus, aleluia, irmãos. nos olhos. Está pesado o clima ainda, irmãos. Ainda está pesado o clima ainda. Começa a
aqui, irmãos, aqui não é o lugar deles, aqui não é o lugar de Satanás, aqui é o lugar de Deus, aqui é o lugar onde o Espírito Santo de Deus habita. Espírito Santo de Deus, passa no nosso meio, Espírito Santo de Deus, passa no meio agora, Espírito Santo de Deus, passa agora, Senhor, passa agora, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Ore, canta lá, massurianda lá. Ore, canta lá, massurianda lá, massurianda lá. Bate retirada, Satanás, bate retirada da vida dessas pessoas, bate retirada agora. Seja quebrada essas algemas, seja quebrada agora toda a opressão maligna, seja quebrada agora toda doença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja livre, seja livre, seja livre para adorar a Deus. Seja livre, seja livre, seja livre. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Fica-se à vontade, Espírito Santo de Deus, fica-se à vontade. Senhor, eu só vou parar de orar, Senhor, quando o Senhor manifestar aqui neste lugar, Senhor, predominar este lugar, Senhor Jesus. Nós não aceitamos, meu Pai, nós não aceitamos influências malignas neste lugar. Não aceitamos, Senhor, oração contrária, Senhor Jesus. Não aceitamos, Senhor Jesus. Não aceitamos, Senhor Jesus. Nada que venha, meu Pai, contra Ti, Senhor, contra a Tua palavra, contra o Teu agir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Orianda, lamassurianda, lamassurianda, lá. Oh, irmãos, quer manifestar, irmãos. Deus quer manifestar neste lugar. Deus quer manifestar neste lugar, irmãos. Pode morar aqui, pode morar aqui. Hoje nós te pedimos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Renova, Senhor, a nossa fé, Senhor Jesus. Senhor, não deixe essa chama apagar, Senhor Jesus. Não deixe, Senhor, essa chama se apagar, Senhor. Essa chama um dia, Senhor, ardeu, Senhor, fervorosamente. Essa chama um dia, Senhor, ardeu, Senhor, em nossos corações. Não deixe, Senhor, Satanás apagar essa chama em nós, Senhor. Desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta a Tua igreja, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Faça o Teu agir, Senhor. Essa igreja é Tua, Senhor. Eu sou dependente Teu, Senhor. Eu sou dependente Teu, Espírito Santo de Deus. Nós somos dependentes Teu, Senhor. Toda a honra e toda a glória é dada para Ti, Senhor Jesus. O Seu nome seja exaltado neste lugar, Senhor. Não é por mim, Senhor, é por Ti, Senhor Jesus. E é para Ti, Senhor. É para Ti, Senhor Jesus. Esse louvor é para Ti, Senhor Jesus. Essas lágrimas é para Ti, Senhor Jesus. Nosso clamor é para Ti, Senhor Jesus. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Para Ti, Senhor Jesus. Precisamos, Senhor, nos encher, Senhor. Senhor, a Tua igreja precisa Te encher, Senhor. Precisa encher de Ti, Senhor. Precisa encher do Teu Espírito, Senhor. A Tua igreja necessita, meu Pai. Pai, a Tua igreja necessita, Senhor, ser cheio do Teu Espírito, Senhor. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor Jesus.
Quantos podem glorificar a Deus? Quantos podem glorificar a Deus? Não fique tímido, irmãos. Não fique tímidos. O Senhor quer agir no nosso meio, mas você precisa, Senhor, glorificar a Deus. Precisamos glorificar a Deus. Hoje Deus está pedindo para a igreja hoje glorificar é o nome dEle, a qual é santo, a qual é puro, a qual não há defeito, e a qual o noivo está ansiando pela noiva, a qual o noivo vai vir buscar a tua igreja. Para isso precisamos glorificar a Deus. O tempo de dormir passou. O tempo de dormir passou. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Cada glória que você dá, deixa o capeta irritado. Cada glória que você dá, deixa o inferno abalado. Se tem uma coisa que o inimigo não quer, é que você abra sua boca para exaltar a Ele que vive, é o único Deus soberano sobre essa terra, soberano no céu. É o Deus maravilhoso, é o Deus ao qual nós servimos, é o Deus ao qual se manifesta nesse coração, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus. É para Ti, Senhor, é para Ti, Senhor Jesus, é para Ti, Senhor Jesus, é para Ti, Senhor Jesus, é para Ti, Senhor Jesus. Esse clamor é para Ti, Senhor Jesus. A Tua igreja, Senhor Jesus, anseia, Senhor, precisa de Ti, Senhor Jesus. Vem neste lugar. Oh, glória a Deus. Oh, quantos podem abrir a boca mesmo? Oh, glória a Deus, aleluia. Meu coração está queimando, irmãos. Meu coração está queimando. Deus está reacendendo a chama dentro de nós. Deus está reacendendo essa chama dentro de nós. Você pensou, oh, glória a Deus. Você pensou que iria parar. Você pensou talvez seja o último, as minhas últimas forças. Talvez você pensou, não tem mais jeito, meu filho. Eu oro, eu busco. Deus está falando para você hoje, nesta tarde. Continua, continua, continua. Continua buscando no secreto. Continua buscando no seu quarto. É onde ninguém está vendo. É onde ninguém está vendo, o Senhor está vendo. Enche a minha vida. Oh, glória a Deus. Oh, o Senhor está reacendendo a chama. O Senhor está reacendendo a chama hoje. Enche este lugar. Abra sua boca e fala: Senhor Jesus, é hoje, Senhor. Eu não aceito sair do mesmo modo. Eu não aceito sair do mesmo modo. Talvez Satanás fez você entrar aqui hoje rastejando. Talvez o demônio fez você entrar hoje aqui entristecido. Mas você está sendo renovado pela palavra de Deus. Você está sendo renovado hoje pela presença do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. Você não vai ser o mesmo. Profetizamos na palavra do Senhor Jesus Cristo, na autoridade que Ele nos deu. Enchemos, enchemos, enchemos do Espírito Santo de Deus. Enchemos, enchemos do Espírito Santo de Deus. A promessa do Senhor vai se cumprir. O Senhor está voltando. Essa será a igreja que vai ser arrebatada. Essa é
igreja a qual o Senhor Jesus anseia. Esta é a igreja a qual o Senhor Jesus Cristo vai buscar. É essa igreja. É essa igreja. É essa igreja. É essa igreja que Jesus está vindo buscar. Oh, glória a Deus. Ai, Espírito Santo de Deus. Tu és maravilhoso, Espírito Santo de Deus. Tu és maravilhoso, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, obrigado. O Espírito Santo de Deus está mandando eu dizer: você quer ser batizado? Você quer ser batizado? Comece a falar em línguas. Comece a buscar agora. É hoje. É hoje. Você quer ser batizado? Comece agora a orar em línguas. É hoje, é agora. É agora o batismo sobre a sua vida. É hoje. É hoje. Comece a orar em línguas. Esquece quem está do seu lado. Comece a glorificar a Deus. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. É hoje, irmãos, é hoje, é agora. É agora. A hora chegou. Não é ontem e não é amanhã, é hoje. É agora que Deus procura essa igreja reavivada. Os cultos não estão sendo mais diferentes. Os cultos estão sendo diferentes. Oh, glória a Deus. Sinta o seu coração queimar. Sinta o seu coração queimar. O seu coração está queimando. É pelo Espírito Santo de Deus. É agora. Oh, é agora. É agora. É agora. Glória a Deus. Oh, você está sentindo? Esse arrepio não é normal. Esse arrepio não é normal. O seu coração está queimando. Isso não é normal. Isso é sobrenatural. Só quem faz o sobrenatural é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo de Deus. Nós cremos, a Bíblia diz que haveria tempos de refrigério, tempos que a igreja descansa em Deus, a igreja de Cristo. Não tem como nós descansarmos fora de Deus. Só tem um jeito de a gente descansar. Quando a gente está em Deus. Por isso, estar dentro de uma igreja, ter uma carteirinha, pregar, cantar, fazer todas as coisas, elas não te vestem espiritualmente. Elas contribuem para começar um processo. Se você não nascer de novo, se você não mudar a tua natureza, se você volta sempre nas mesmas questões, você precisa verificar sua salvação. Não é uma questão de igreja, é uma questão pessoal. Você precisa nascer de novo. Eu quero desafiar você essa semana a você fazer uma avaliação da sua vida, uma revisão de vida. Uma coisa, queridos, é antes de Cristo, outra coisa é depois de Cristo. Tem muita diferença antes de Cristo
eu estou andando no mundo com a natureza do mundo. Depois de Cristo, eu estou andando no mundo com a natureza de Deus. Você com certeza vai ser mais apedrejado. Com certeza você vai ter mais resistência. Você não pode ter problema quando as pessoas te resistem. Você tem problema quando Deus te resiste. Por isso eu não tenho problema nenhum de você me resistir. Porque eu sei que quem me resiste não é você, é quem anda atrás de você. Eu não tenho problema de as pessoas, elas não quererem obedecer, porque se o Espírito Santo de Deus não te convencer do pecado, da justiça, do juízo e te levar à obediência, irmãos, eu posso me rasgar por inteiro, igual diz o cântico lá, a Bíblia diz que eu posso até dar o meu corpo para ser queimado, mas não vai resolver. Somente o Espírito Santo de Deus transforma as pessoas. Então, todo o segredo da nossa vida cristã é este, a vida eterna é esta, que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e busque Ele. Eu quero encerrar com essa palavra maravilhosa para te incendiar. Se você está orando em línguas, agora, como diz aquele negócio, começou a ler uma palavra, começou a falar uma palavra, continue falando. Porque uma palavra em línguas, nós não entendemos, mas no mundo espiritual, pode ser um nível de guerra, de estrondos, porque quando teve aquela palavra, tekel, tekel, mene, mene, qual que foi a tradução? Pesado fosse na balança, mas achados em falta. Às vezes uma palavra que você está falando pode ser um grito de socorro, e Deus vai enviar socorro, porque o inimigo não entendeu que você se quebrantou, mas você se quebrantou. Quando você lê a Bíblia, pegue a Bíblia e leia um versículo até ele ser vida na sua vida. Não importa se você passe um ano lendo o versículo. Eu leio os 4 evangelhos há 30 anos. Termina e volta. Só os 4 evangelhos. Por quê? Porque nós estamos acostumados a passar pela letra. E não viver, encarnar, deixar o verbo que se fez carne entrar dentro de nós, provocar um estrondo. O que é um estrondo? Um dunamis, um poder dentro de nós capaz de explodir com o diabo, com a nossa natureza terrena. Você tem que ser o dunamis de Deus, o Espírito Santo, ele é capaz de explodir com a nossa vida terrena. Então, irmãos, cada dia nós estamos mais próximo da vida de Cristo. Cada dia é uma oportunidade. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas pode ser que você seja chamado hoje ou amanhã, e a pergunta sempre vai ser essa: você está pronto? Você está pronto? Aquelas 10 virgens tinham um detalhe. As 10 sabiam que ele viria. Mas 5, o número 5 significa graça. 5 andou pela graça, dependeu da graça de Deus. E 5 viveu pela força do braço, pela carne. Eu vou acabar com você agora, vou acabar com a mensagem. 5 andou pela carne. 5, sabe o que fazia? Eu estou indo para a igreja, já está bom. Eu dou dízimo, já está bom. Eu oro, já está bom. Eu vou no grupo familiar, já está bom. Eu falo de todo mundo, mas já está bom. E 5 falou assim: eu sou culpado de Jesus ter ido para a cruz.
Meu pecado feriu ele. Eu não vou pisar no sangue de novo, não vou pecar o mesmo pecado, porque todas as vezes que você peca o mesmo pecado, você está dizendo que o sacrifício dele não valeu a pena. Não valeu a pena. Está vendo, Jesus, você morreu lá, mas está vendo, ó, o diabo tem mais força. Ó. Não é o diabo não tem nada a ver com você. É a sua carne, na sua natureza. Você é pego na sua concupiscência. Naquilo que você cobiça, você é arrastado. Cobiça Deus, você será arrastado por Deus. Cobiça o diabo, você será arrastado pelo diabo. As cinco tinha conhecido a redenção, porque 5 mais 5 dá quanto? 10 se chama, redenção. Número 10 significa redenção. As 5 foram chamadas para redenção, mas 5 andaram na força do braço, na dependência delas mesmas. E 5 falou, eu dependo de Cristo. Eu dependo de Jesus. Senhor, se não... Sabe, eu não dou conta. Está entendendo? Sabe aquele negócio? Você sabe por quê? Essa igreja que nem é minha, eu não dou conta. É muito pepino para mim, irmãos. Eu não dou conta. Eu não dou conta de andar. Eu não dou conta de resolver. Então, a igreja é dele. Então, ele dá conta, porque ele criou. Agora, eu preciso de me aproximar dele e falar, Senhor, eu preciso de ti. Eu estava até conversando com um irmão essa semana, não me lembro, que quando Jesus sentou na mesa ali da ceia do Senhor, Judas estava junto. E Jesus conhecia que Judas roubava ele. Mas Jesus cria que um dia ele abriria um espaço e o Espírito Santo entraria e ele pararia de roubar. Porque milagre não transforma pessoas. Milagre às vezes exalta. Às vezes a pessoa recebe um milagre e ela até fala assim, olha, eu ando tanto com Deus que Deus me abençoou. Está repreendido em nome de Jesus? Está repreendido em nome de Jesus? Porque milagre não trata caráter. O que trata caráter é processo. É Cristo na sua vida. E aí... aquelas 10 virgens, 5 viveu na força do braço, do seu jeito, adorou do seu jeito, andou do seu jeito, veio na igreja, não veio, chegou do seu jeito. Sabe, eu tenho alguns problemas com isso, tá bom? Mas não vou falar isso hoje. Eu acho que você tem que buscar qual é o jeito de Deus para você. Qual é o jeito de Deus para você? E as outras 5 falou, eu não dou conta. Eu não dou conta, meu Deus, o noivo vai vir, eu não dou conta. Como é que eu vou guardar azeite? Eu não dou conta, não, Senhor, me ajuda aqui. Como é que eu vou ter reserva? Eu não dou conta. E eu estava falando com uma pessoa essa semana, e eu falei para essa pessoa, quando Judas estava ali, apesar de Jesus saber todo o contexto do caráter dele, Jesus não desceu no nível dele. Porque o problema é você descer no nível das pessoas. Perdão, tá, irmãos? Estou sendo aberta aqui. Você tem que subir sempre para o nível de Deus. Nunca para o nível de baixo. Sempre para o nível de cima. Porque vai ter muita gente, irmãos, pondo o dedo, querendo destruir, achando-se melhor, querendo falar que é melhor, trazendo problema, trazendo divisão. Isso é normal dentro da igreja. Só que teve um pequeno detalhe. Dos discípulos. Quando você é discípulo de Jesus, você não aponta o dedo para os outros, você aponta o dedo para você. Então, quando Jesus falou, um de vocês vai me trair, todo mundo falou, sou eu, Senhor. Ninguém falou, é o Judas, ele rouba, te pegou. Não, todo mundo falou, sou eu, Senhor. Todo mundo olhou para si. Então, se a gente olhar para a nossa pobreza, para a nossa desqualificação, a gente vai parar de escolher e de achar que eu sou melhor de qualquer outra pessoa. Todos nós pecamos e precisamos da graça de Deus. Sem ela, nada somos. Então, quando você estiver na mesa, em vez de você falar dos outros, pergunta, sou eu, Senhor, o pecador aqui?
Sou eu o atravessador? Sou eu o que está tirando as pessoas do caminho? Pense nisso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que levante sobre si a luz do seu rosto e te dê a paz. Que essa semana seja uma semana de encontros poderosos com Deus. Que o Espírito de Deus, o Espírito da promessa, que já veio em Pentecostes, já se manifestou na sua vida no dia que você nasceu de novo. Que esse Espírito da verdade te conduza na verdade, em nome de Jesus. E que você tenha uma semana repleta de milagres, de bênção, para glorificar aquele que é digno, em nome de Jesus, de ser glorificado. Você pode aplaudi-lo? Amém?